Pensa um pouco, em quantas escolhas a gente faz todos os dias? O que vestir, o que comer? Parece uma coisa infinita, né? Mas e se a matemática pudesse nos dar uma espécie de superpoder para contar todas essas possibilidades? É exatamente isso que a gente vai fazer. Vamos mergulhar nesse universo e desvendar a arte de contar escolhas. Para começar, vamos imaginar uma situação bem do dia a dia. Estamos num restaurante e esse é o cardápio. Tem duas opções de entrada, 3 de prato principal e 2 de sobremesa. A pergunta é, de quantas maneiras diferentes dá para montar uma refeição completa? Ou seja, como entrada, um prato principal e uma sobremesa. Assim de cabeça, qual seria o palpite? A resposta pode surpreender. Então, para desvendar esse mistério e muitos outros, a gente vai precisar montar um kit de ferramentas de contagem. E a notícia boa é que a gente vai fazer isso passo a passo, começando agora. Ok, então, só para deixar bem claro, essas são as nossas opções. 2 entradas, 3 pratos principais e 2 sobremesas. O nosso objetivo aqui é escolher um item de cada uma dessas categorias. E o número total de refeições completas diferentes é 12. Isso mesmo, 12 combinações possíveis. Mas como é que a gente chegou nesse número? Com certeza não foi por acaso. A mágica por trás desse número todo está em duas regrinhas fundamentais da contagem. Elas são a base, o alicerce de tudo que a gente vai ver daqui para frente. E aqui está o segredo de tudo, a diferença entre o e e o ou. Olha só, do lado esquerdo, o princípio da multiplicação. Quando a gente quer uma entrada e um prato principal e uma sobremesa, a gente multiplica as opções, 2 vezes 3 vezes 2, que dá 12. Agora, olha para o lado direito. Se a situação fosse outra, tipo escolher ou uma entrada, ou um prato, ou uma sobremesa, aí a gente somaria 2 mais 3 mais 2, que dá 7. Percebe? Uma coisa é criar uma sequência de escolhas, a outra é fazer uma escolha única entre várias opções. E esse é um ótimo exemplo de como a regra da multiplicação funciona na prática. Vamos pensar em formar um número de 3 algarismos, todos diferentes. Para o primeiro dígito, temos 9 opções, porque não pode ser 0, certo? Para o segundo, agora o 0 pode entrar, mas não podemos repetir o primeiro número. Então, 9 opções de novo. E para o último, sobram 8 opções. Aí é só multiplicar tudo. 9 vezes 9 vezes 8, o que nos dá 648 números possíveis. Fica claro como uma escolha vai limitando a próxima, né? Certo. Agora que a gente já tem essa base, vamos colocar mais uma camada de complexidade nisso. Porque às vezes, a ordem em que a gente escolhe as coisas muda tudo. Por exemplo, pensa nas letras A, B, C e D. Se a gente quiser formar sequências de 3 letras, a ordem é crucial. ABC é uma coisa, BAC é outra completamente diferente, mesmo que as letras sejam as mesmas. Então, quando a ordem importa, como, sei lá, na hora de criar uma senha ou definir a ordem de chegada numa corrida, a gente está falando de permutação. É a ferramenta matemática para contar o número de arranjos em que a ordem faz toda a diferença. E agora, vamos para o cenário oposto. E quando a ordem que escolhemos não faz a menor diferença? Vamos usar os mesmos 4 pontos, A, B, C e D. Se o objetivo for formar triângulos, o triângulo feito com os pontos A, B e C é exatamente o mesmo que o triângulo feito com B, A e C. A ordem com que a gente escolhe os vértices não muda o triângulo. O que importa aqui é o conjunto de pontos, e não a sequência. E para esses casos, como na hora de formar uma comissão de pessoas ou escolher os ingredientes para uma pizza, a gente usa a combinação. É a ferramenta certa para contar grupos onde o que interessa é só quais itens foram escolhidos, não em que ordem. E essa diferença entre permutação e combinação é justamente a chave para responder uma das perguntas mais famosas que existem. Pensa bem. Num jogo de loteria, o que importa é acertar o grupo de números. Se os números sorteados foram 5, 12 e 30, tanto faz se o 12 saiu primeiro ou por último. O bilhete é o mesmo, ele continua premiado. Por isso, esse é um problema clássico de combinação. E o número de combinações possíveis quando a gente escolhe 6 números de um total de 40 é esse aí, mais de 3.800.000. É um número absurdo, muito maior do que a nossa intuição consegue processar. Esse gráfico deixa bem claro o tamanho do desafio. De todas aquelas milhões de combinações, só uma é a vencedora. A chance de ganhar é, bom, minúsculo. Para fechar, vamos analisar um problema famoso que, olha, ele desafia completamente o nosso senso comum e mostra o quão poderosas são essas ferramentas de contagem.
A pergunta parece simples, né? Com 365 dias no ano, 23 pessoas parece ser um número muito pequeno para ter uma coincidência. A nossa intuição grita que a probabilidade deve ser bem baixa, certo? E aqui vem o pulo do gato para resolver esse problema, que é um pouco contraintuitivo. Em vez de calcular a chance de ter uma coincidência, a gente calcula o evento oposto. Qual é a chance de que todas as 23 pessoas tenham aniversários em dias diferentes? E quando a gente começa a calcular isso, uma coisa incrível acontece. Esse gráfico mostra como a probabilidade de um aniversário igual dispara à medida que o grupo cresce. Repara como a curva sobe de uma forma absurda. Com poucas pessoas, a chance já decola. E aqui a resposta que derruba qualquer um. Em um grupo de apenas 23 pessoas, a probabilidade de pelo menos 2 delas fazerem aniversário no mesmo dia é maior que 50%. Pois é mais provável que aconteça do que não. E fica ainda mais impressionante. Se a gente aumentar esse grupo para apenas 57 pessoas, a probabilidade de uma coincidência de aniversário sobe para mais de 99%. É, praticamente uma certeza. Esse problema do aniversário é um lembrete e tanto de como a nossa intuição pode nos enganar. A matemática nos dá uma lente para enxergar a realidade de uma forma mais clara, mais precisa. E isso nos deixa com uma pergunta no ar, né? Quantas outras certezas que a gente tem por aí são, na verdade, só uma falha da nossa intuição? O que mais a gente pode estar deixando de ver?